Então, como eu estava dizendo, meu nome é Daniel Yomura, sou aqui do Rio de Janeiro, faço parte desse clube há quase 2 anos já. Nesse período, tive a oportunidade de fazer 5 cruzeiros, né? Inclusive um eu acabo de retornar agora, esse final de semana, meu último cruzeiro com a família. E hoje, na sessão de viagem, a gente vai explicar, de forma muito breve, como que funciona o clube. A gente vai mostrar algumas opções de viagem, a gente vai mostrar como buscar as viagens através da nossa plataforma, e a gente vai ter um breve depoimento também de uma das pessoas que viajou recentemente através do clube, né, explicando um pouco como que é essa experiência de viajar em cruzeiros de luxo. Quero dar as boas-vindas a todos os participantes, convidá-los, quem puder, a abrir a câmera aí, para a gente poder se ver e interagir, tá? Fiquem à vontade. Vocês tendo alguma dúvida, vocês podem apertar a mãozinha aqui, ó, e eu passo a palavra para vocês. Vocês podem utilizar o chat também, pode escrever ali no chat qualquer coisa. E eu quero iniciar, eu vou compartilhar já a minha tela aqui. E eu gosto sempre de mostrar o site da empresa, né? Nossa empresa se chama Incruises, e esse é o site, incruises.com. Vou, inclusive, colocar aqui no chat, para quem quiser acessar depois. Aqui, ó, incruises.com, tá? Esse é o site oficial da empresa. Recomendo que vocês acessem para conhecer, né? Tem bastante informação. Uma das coisas que eu gosto bastante dessa empresa, é uma empresa norte-americana, ela é muito transparente. Então, no próprio site dela, você consegue encontrar muita informação. Aqui, logo no início, ó, você vê que tem um botão Assista ao vídeo, e esse vídeo vai te explicar sobre o clube. É um vídeo de 20 minutinhos, que eu não vou passar aqui agora, mas eu recomendo que depois vocês assistam esse vídeo, tá? E aqui embaixo tem depoimentos de pessoas que fazem parte do clube aqui, então compartilhando um pouco da experiência também é legal assistir. E nessa tarja laranja, nós temos aqui números do clube, e são informações que são atualizadas diariamente, tá? Então, atualmente, o clube ele tem quase 1.800.000 membros registrados, né? Membros são as pessoas que querem exclusivamente viajar, garantindo menor preço, né? Tendo economia e vários outros benefícios aí através do clube. Então, já é um número expressivo, é uma empresa de apenas 9 anos de mercado, e eu falo apenas porque realmente é uma empresa relativamente nova, mas é uma empresa, por outro lado, que já está bem estruturada, que passou pela pandemia, né? E ela mostrou que realmente é algo sólido, tá? E, e desses 1.783.000 membros, 368 são sócios, que é o meu caso. A empresa ela dá uma oportunidade para quem quiser, né, de poder ter um negócio próprio em parceria com a empresa. Então, vocês veem que a grande maioria é apenas membro, tá? Apenas viajante, vai viajar mais, pagando menos. Mas quem quiser se converter num sócio, você pode, inclusive, ter viagens de graça, né? Assim como você pode receber comissões e ganhar dinheiro com isso, né? Ter uma atividade ali em que você tem uma remuneração em dólar, tá? Hoje a gente não vai falar sobre essa parte de negócios. Quem tem visão empreendedora, quem tem essa vontade, né, de ter um negócio próprio, eu convido a se conectar amanhã, às 20 horas, mesmo horário e o mesmo link, que no evento de amanhã a gente vai explicar um pouco sobre o negócio, como funciona essa parte aí também, tá? Então, a menor parte aí é sócio, mas quem quer desenvolver atividade tem essas possibilidades, viajar de graça ou ser pago para viajar, que é atualmente a minha condição. Hoje a empresa está em 208 países ou territórios no mundo,
quer dizer, praticamente o mundo todo, né? Temos milhares de opções entre cruzeiros marítimos, hotéis e resorts também fazem parte aí do portfólio, né? Parceiros aí que a gente consegue bons descontos. E atualmente mais de 500 mil de pessoas já tiveram uma oportunidade de fazer uma viagem, de ter uma experiência através. Então, bastante gente, isso é muito fácil encontrar nas redes sociais, né? Tanto YouTube, Instagram, vocês conseguem ver muitos viajantes através do clube, ok? Aqui embaixo, ó, temos os PDFs informativos, e aqui nós temos a apresentação da empresa, que é o que fazemos amanhã, né? Nesse evento. Temos o programa de compensação, que fala sobre os ganhos. Isso, normalmente, a gente faz um treinamento aos sábados, explicando com mais detalhes sobre esse programa de compensação. Esse documento de diligência corporativa é para quem quer saber mais sobre legalidade, registro, segurança da empresa, recomendo que avalie esse documento de diligência corporativa. E temos aqui os contratos, né? O contrato tanto de sócio independente quanto o contrato de membro, que eu recomendo que vocês leiam, caso vocês se interessem em fazer parte do clube. É sempre importante saber as regras do jogo. Então, obviamente, numa apresentação, numa sessão, a gente não tem como entrar em todos os detalhes. Então, a gente sempre recomenda que as pessoas leiam, está tudo aí disponível no próprio site da empresa, né? Não tem aquela coisa tentando esconder nada, e é importante que a gente entenda para a gente saber e usar aquilo a nosso favor, tá? Aqui embaixo, ó, tem alguns prêmios que a empresa ganhou na parte de viagens aqui, né? Esse Magellan Award, foram 3 prêmios, se eu não me engano. E temos aqui, para mim, um dos grandes diferenciais dessa empresa, que é a contratação de uma proteção financeira, um seguro, né? A Trust My Travel é uma das empresas maiores nesse segmento. Ela é um braço do Barclays Bank, que é um dos maiores bancos do mundo, né? Um banco do Reino Unido que tem mais de 100 anos de existência. Então, é um grupo muito forte financeiramente falando, né? Já está mais que consolidado no mercado. E a Incruises, né, que hoje já é em grupo, porque já abrange um grupo de empresas, então ela contrata a Trust My Travel para nos dar tranquilidade, para nos dar paz, né, de que a gente saber que todo investimento que a gente está fazendo na nossa viagem, ele está protegido. Então, se por um acaso acontecer alguma coisa com a Ingroup, né, ou a Incruises, em termos financeiros, ela não puder honrar a nossa viagem, e, enfim, até se a empresa quebrar, a Trust My Travel, ela nos garante o reembolso de 100% dos valores que a gente tiver aportado e que a gente ainda não tiver utilizado, obviamente, tá? Então, isso nos dá uma segurança extra, né? Porque além de ser uma empresa já a nível global, com, né, quase 1.800.000 membros, como eu falei, já é um negócio sólido, 9 anos de existência, mas além de tudo isso, a gente tem uma proteção aqui, porque a gente sabe que toda empresa ela não está livre de ter problemas aí, né? E aí, nesse caso, a gente acaba não sendo afetado, tá? Então, recomendo que vocês realmente visitem o site, increase.com, e falando do nosso negócio, eu não vou fazer a apresentação, mas eu vou mostrar aqui rapidamente sobre a apresentação e explicar os 3 planos que nós temos para a gente se tornar um membro do clube. Aqui estão as companhias parceiras, tá? Atualmente são 14 companhias de cruzeiros, então a gente tem a praticidade de encontrar tudo na mesma plataforma, as principais, as melhores companhias de cruzeiro. Os hotéis e resorts, mesma coisa, são mais de 430 mil opções de hotéis e resorts no mundo todo. Então, as principais marcas, né, as principais redes de hotéis e resorts, como Marriott, Sofitel, Ritz-Carlton, Radisson, Hilton, Four Seasons, Hyatt, enfim, todas essas grandes são parceiras nossas, tá? Em hotéis e resorts, a gente tem um desconto fixo de 17%, tá? 17%. Imediatamente, a gente pode utilizar, dependendo do plano que você escolher, você pode utilizar aí
uma determinada quantidade de vezes. E, no caso dos cruzeiros, é no mínimo 17%, que a gente pode ter descontos que chegam até 50%, tá? Então, realmente, o cruzeiro é o nosso carro-chefe, né? E é onde a gente tem muito mais vantagens. Aqui, ó, falando da Trust My Travel, tem aqui o número de registro na própria Trust My Travel. E, pessoal, vocês não precisam acreditar em nada que eu estou falando, tudo isso tem como comprovar. Basta falar com a pessoa que te convidou para conhecer aqui, e ela pode tirar qualquer dúvida e te mostrar realmente, né, tudo isso, para que você tenha a tranquilidade, a segurança de que você está num clube realmente sério e que cumpre com tudo que promete, tá? Vamos lá, só aqui no finalzinho, aqui estão os 3 planos. Então, nós temos o plano Premium, que é o que dá mais vantagens, né, para o viajante. Nesse plano, você vai ter uma assinatura mensal no valor de $250, tá? Que esse valor você pode utilizar para a família, não é para uma pessoa apenas, porque uma cabine de cruzeiro, um quarto de hotel, você pode aí ter mais 3 acompanhantes contigo, em regra são 4 pessoas, tá? Tem exceções que permitem 5 ou 6, mas em regra 4 pessoas. Então, quando você faz esse aporte de $250, você está fazendo uma poupança mensal e que esse dinheiro está sendo guardado ali em dólar, tá? Na moeda forte ali, para não ter problema, né, em caso de variação cambial, e também com a segurança da Trust My Travel, né, esse seguro, e além disso tudo, com um aumento do nosso poder de compra, que é o programa do clube, que toda vez que a gente faz esse pagamento mensalmente, de forma pontual, a empresa dobra o valor que a gente está investindo. Ou seja, nós investimos $250 e a empresa dá mais $250 por conta dela. Então, no total, a gente está acumulando $500 mensais nesse plano premium. Esse é o plano que eu tenho, tá? Eu acumulo todos os meses $500 por causa desse plano. E é muito vantajoso porque a cada mês eu estou ganhando da empresa $250 para viajar, tá? Então, isso obviamente vai refletir num grande desconto nas minhas viagens, tá? No primeiro mês, o investimento, além da mensalidade, tem uma taxa de ativação, que é como se fosse sua adesão ao clube, que é pago uma única vez, tá? Que é o mesmo valor da mensalidade, ou seja, $250 também. Então, no primeiro mês, o investimento é $500, somente no primeiro mês, depois sempre é 250. Mas nesses $500 que você investe, no primeiro mês você já vai receber 800 pontos de recompensa. E o que é ponto de recompensa? Cada ponto de recompensa equivale a $1. Então, você investiu $500, você recebe $800 para você viajar. Ponto de recompensa nada mais é do que dólar para viajar, tá? Então, você está recebendo $300 a mais daquilo que você investiu no primeiro mês, e a partir do seu segundo mês em diante, sempre o dobro do valor que você está aportando, tá? Nesse caso do plano Premium, você tem acesso ilimitado ao Insider Pricing, que é aquele desconto de 17% que eu mencionei, tanto para hotéis, resorts ou cruzeiros. Você pode usar quantas vezes você quiser por ano, você não tem limite do desconto de 17%. Então, basicamente, você vai poder economizar com o Insider Price, que é o desconto de 17%, ou através dos pontos que você acumula, que aí, né, como eu te falei, você tem o dobro do valor. Então, obviamente, quando você usar esses pontos, você está reduzindo o seu custo na viagem, né, o seu investimento ali para a viagem. Então, esse é o plano Premium, é o melhor plano, é o valor mais elevado também. Nós temos o plano Classic, que é o plano mais comercializado, digamos assim, é uma assinatura mensal de apenas $100, tá? E a gente fala tudo em dólar aqui, pessoal, porque é uma empresa global, o dólar é referência nos cruzeiros e tudo mais, mas para quem não está muito antenado, hoje o dólar está batendo em torno de 5,50
aproximadamente, então seria aproximadamente R$ 550 de investimento mensal, sendo que você recebe mais US$ 100, então, né, transformando em reais, você estaria acumulando em torno de R$ 1.100, investindo a metade disso apenas, tá? Então, essa é a proposta do clube, tanto para os membros Premium ou os membros Classic, ela dobra o valor, tá? No Classic também, mesma coisa, no primeiro mês, uma única vez, você vai ter uma ativação do mesmo valor da mensalidade, US$ 100, então no primeiro mês você está investindo US$ 200, mas você já recebe 350 pontos de recompensa, que são US$ 350 para você utilizar nas suas viagens. Ou seja, você já sai ganhando desde o primeiro mês. A partir do segundo em diante, sempre o dobro, desde que você pague mensalmente. É obrigado a pagar todos os meses? Não. Isso é um benefício. Se você não pagar um mês, por exemplo, você pode pagar no mês seguinte, só que você não vai ter o dobro. Você vai pagar 100 e vai ter o seu 100 lá guardado para você poder viajar, tá? E você vai ter todos os outros benefícios, Insider Price. No caso do membro Classic, você tem 5 reservas anuais do Insider Price, que são 17% fixo de desconto, ok? E, finalmente, o plano Starter, que é o plano iniciante, digamos assim, é um investimento muito baixo, de fato, apenas US$ 50. Com US$ 50 você já pode fazer parte do clube, você já vai fazer parte de uma comunidade viajante, onde você vai aprender muita coisa, você vai ter acesso, você vai fazer amizade pelo mundo, né? E vai ter vários benefícios que o clube oferece. E aí você pode fazer o seu pagamento mensal de US$ 50 nesse plano Starter. No primeiro mês, você já vai receber o dobro em pontos, ou seja, você recebe 100 pontos de recompensa, investindo apenas 50, mas nos meses em diante, aí a relação inverte. Aí, nesse caso aqui, você investe 50, mas só acumula 50, né? O próprio valor que você está pagando. A empresa não dobra mais, ela só dobra no primeiro mês. Você vai ter 2 reservas anuais com o Insider Price, então 2 vezes por ano você pode usar o desconto, 17%, tá? E se você pagar 4 meses seguidos, né, você pode fazer o upgrade para o plano Classic, aquele plano de US$ 100, sem precisar pagar aquela taxa de ativação de US$ 100. Então, depois de 4 meses investindo US$ 50 mensais, você já pode ir para o plano Classic pagando apenas US$ 100 e já recebendo o dobro, já recebendo 200, tá? Então, isso também é uma facilidade para quem quer iniciar ali aos poucos, quem já está pensando numa viagem já no médio e longo prazo. Quem quer viajar mais rápido, gente, ou o plano Premium, ou pelo menos o Classic ali, para você acumular pontos mais rápido, porque com pontos a gente consegue economizar mais do que com o Insider Price, que são 17%, tá certo? Então, sobre a apresentação, é isso que eu queria mostrar para vocês, de forma muito rápida. Deixa eu voltar aqui para vocês. Antes de eu passar para a próxima parte aqui, eu queria saber se ficou alguma dúvida, se alguém quer fazer alguma pergunta sobre os planos ou sobre o clube, fique à vontade, pode perguntar agora, ou pelo chat, ou levanta a mão aqui, que eu passo a palavra, senão a gente vai dar continuidade, tá? E qualquer coisa pode perguntar também no final. Bom, eu queria chamar um amigo e sócio aqui do clube, a pessoa que está já comigo quase que desde o início ali, quando eu iniciei, e acabamos de voltar da viagem, segundo cruzeiro juntos aqui pelo clube, né? Um no março do ano passado e agora março desse ano, né? Então, certinho, mesmo mês aí, um ano depois a gente fazendo mais uma viagem juntos. O meu amigo André Friaça, já abriu aí a câmera, e eu queria que, André, você compartilhasse com o pessoal um pouquinho sobre essa experiência que, na verdade, já é o teu terceiro, né, pelo clube, né, André? Você pode Sim, falar um exatamente. pouco das outras experiências, mas principalmente dessa última. Enquanto você vai falando, eu vou abrir o seu Instagram aqui, vou compartilhar um pouquinho das imagens aqui com o pessoal.
Beleza? Não, tá ótimo. Tá Então, ótimo, beleza. Pessoal, boa noite. Me apresento aqui, André Friassi, tenho origem na área financeira, né? Sou contador, administrador de empresas, sempre trabalhei na área financeira e entrei em projetos de empreendedorismo aí durante a pandemia, e a Inclui está sendo o terceiro desses projetos de empreendedorismo. E o que eu estou mais gostando, porque a Inclui realmente é fantástica. Eu já tinha feito 2 cruzeiros antes de entrar na Incruz, mas algum bom tempo atrás. E na Incruz, em 1 ano e meio, quase caminhando para o 2º ano aí, eu já fiz 3 cruzeiros. 2 com o Daniel, inclusive, fomos juntos aí com outras pessoas da Incruz, né? A gente tentar fazer junto com os amigos. E o do ano passado foi rumo ao Nordeste, foi Rio de Janeiro, Ilhéus, Salvador, 30 e poucos graus todos os dias, muito calor, muito sol, curtimos bastante, foi no MSC Civil, foram 5 dias e 5 noites. E depois eu fiz um com meu irmão no ano passado, bem próximo do meu aniversário, em novembro, para comemorar meu aniversário, e foram 3 dias, Santos, Camboriú, Ilhabela, Santos. E agora fizemos esse de 7 noites, né? 7 noites e um cruzeiro internacional. Saímos de Santos, né, Daniel? Dia 9 de março, e voltamos dia 8 de março, no sábado, e voltamos no outro sábado, e passamos por Itajaí, e aí aproveitamos para ir a Balneário Camboriú, fomos naquela roda gigante enorme lá, foi super divertido. Depois nós seguimos para Montevidéu, no Uruguai, capital uruguaia, que eu já não ia há um bom tempo, desde 2001. Então foi muito bom rever o Uruguai, comer uma bela carne uruguaia. A carne de lá é tão gostosa quanto a carne argentina, então, porque lá é planície, né? Então o gado lá tem uma criação sem montanhas, então é muito macia a carne, muito gostosa, muito saborosa. Bons vinhos também no Uruguai. O Uruguai não é muito famoso por vinho, mas ele está começando a ser aquela uva Taná. Aproveitei para comprar vinho, que eu sou um apreciador de vinhos. E seguimos, passamos o dia inteiro em Montevidéu, passeando em Montevidéu, que é uma pequena Buenos Aires, muito bonita também, menor que Buenos Aires, muito europeia. Buenos Aires é muito famosa por ser uma das capitais mais europeias da América do Sul, né? E seguimos viagem à noite, sempre o navio, gente, parte à noite, navega à noite e chega nos destinos pela manhã. E foi assim, chegou de manhã em Itajaí, chegou de manhã em Montevidéu e chegou de manhã em Buenos Aires. A gente curte o dia inteiro e ele parte no final da tarde, comecinho da noite. E Buenos Aires também já é uma cidade cuja região metropolitana é bem maior que Montevidéu, né, umas 10 vezes maior. Montevidéu deve ter 1 milhão e pouco de habitantes, e a grande região metropolitana de Buenos Aires tem ao redor de 13 milhões de habitantes. Então é uma cidade já bastante grande, né, tamanho nível Rio-São Paulo. E o que fizemos, passeamos lá, fomos aos principais pontos também, Obelisco, Rua Florida, centro da cidade, Casa Rosada, Catedral, fizemos bastante recorrido. Fomos de novo comprar vinho, né? O vinho de lá, a uva já é Malbec, no Uruguai a melhor é a uva Taná, o vinho da uva Taná. E lá na Argentina, a melhor uva que mais se deu bem no solo argentino foi a uva Taná. Está aí com o manto sagrado do tricolor, né, indo para a academia, que lá tem academia. E uma coisa importante, é importante a academia. Quem malha, é bom saber, porque a gente come muito mais do que na média, né, do que no dia a dia nosso, na nossa dieta normal. Eu tenho uma dieta meio regrada, tal, como de tudo, mas tento não exagerar em nada. Só que no navio não tem como a gente não se exagerar, ser um pouco exagerado. Um café da manhã de rei. Geralmente o ideal é a gente ter uma dieta café da manhã de rei, almoço de príncipe e jantar de plebeu, né? É o mais saudável. Lá não. O café é de rei, o almoço é de rei, o jantar é de rei, e o buffet fica aberto lá quase que 24 horas, a gente come a hora que quer, está na piscina, deu uma fominha, vou lá, como alguma coisa, um tira-gosto, alguma coisinha. Então a gente acaba comendo mais do que além da conta. Então é importante ter uma academia. Eu acabei indo só 2 dias na academia, deveria ter ido mais, porque a gente passeou muito também. Então, durante os dias de passeio, depois caminhamos bastante, já é um exercício bom, mas tem que dar uma frequentadinha na academia para equilibrar as coisas. Muitas piscinas, fez sol também, principalmente na volta, fez bastante sol nos 2 últimos dias, curtimos piscina, teatro toda noite, aí o Lido, que é um
10º andar do navio, que tem uma piscina em frente. Funcionários do navio, gente, o pessoal do staff, né, de garçons, cozinheiros, etc., fazendo uma dança indiana muito bacana. Eu filmei isso aí um pouquinho antes de entrar na academia. A academia fica no 12º andar. E o navio tem 14 andares, gente. Parece um edifício, é muito maior que alguns edifícios, né? É incrível. Aí a gente está no último andar do navio. Aí é o 14º andar, se eu não me equivoco, ou 12º. E olha que esse navio nem era muito grande, né, André? Não era. O civil era maior, né? Tinha 17, se não me engano, 17 andares. Acho que eram 20 no civil. Uma piscina, olha só, o povo estava realmente o último dia. Esse rastro que o navio deixa também, azul turquesa no mar, é muito bacana, muito bonito. E à noite, gente, para quem gosta da noite, primeiro, um teatro. A gente geralmente ia no teatro às 20h15 e às 22h15 nesse navio. E no meio tempo do teatro, a gente ia para um restaurante jantar. A gente geralmente tomava café da manhã e almoço no buffet, que era mais rápido, tem de tudo, comida muito boa. E o jantar fazia algo mais sofisticado, se vestia mais de uma forma mais bacaninha e pegava um jantar todo servido com seu método francês, tendo a entrada, o primeiro prato, que geralmente é uma massa, o prato principal, que geralmente é uma proteína. Eu comi peixe quase todo dia, tanto entrada quanto prato principal, pegava algum fruto do mar, que eu sou fascinado por frutos do mar, apesar de gostar de carne também. Mas eu tentei, nos cruzeiros, sempre eu estou na frutos do mar. Aí a cena de Balneário Camboriú, uma tremenda roda gigante que tem lá com ar-condicionado e tudo, você vê a cidade inteira. Eu não ia a Balneário Camboriú desde 1991, e lá os arranha-céus não existiam na década de 90. Está parecendo uma Dubai, uma cidade, ou um Panama City, cidade do Panamá, com muito edifício enorme. Esse é o momento do embarque em Santos. Então, foi muito divertido, tanto Camboriú, quanto o Uruguai, quanto a Argentina. Passamos excelentes momentos. Então, como eu dizia, tem teatro toda noite, assistimos teatro toda noite, a maioria musicais. Eu sou doido por musicais, então adoro musicais, fui em musicais, em todos, não perco uma noite de teatro. Os jantares também não. E depois, para quem gosta da noite, ainda temos umas baladas, umas 3, 4 festas com ritmos diferentes, ritmo latino, ritmo brasileiro, ritmo internacional. Tem 3 lugares que vão até mais ou menos a 1h30 da manhã. E para quem é realmente forte e bravo, a 1h30 começa a disco. A discoteca é para os fortes, para aqueles que despertam de manhã e tomam café e vão para a academia e para a piscina, e depois à noite vão curtir a night. Tem uma discoteca muito boa também, que vai até às 5 da manhã. Na penúltima noite eu fiquei até às 5 André? Da manhã. Essa aí, essa mesmo. Essa é só deu passada de leve, mas com o bebê não dá para ficar muito, não. Uma noite só que eu fiquei até às 3h30 da manhã, aí acordei às 10 no dia seguinte, mas foram os 2 últimos dias. Os 2 últimos dias foram de navegação. Por quê? A gente foi navegando de um em um dia, de Santos para Itajaí um dia, de Itajaí para Montevidéu aí foram 2 dias, e Montevidéu para Buenos Aires um dia, muito pertinho, né? E é uma navegação pelo Rio, né? Pelo Rio da Prata. O Rio da Prata desemboca justamente ali entre o Uruguai e a Argentina. Ele é originário do Paraguai, né? Entre o Rio Paraná e o Rio Paraguai se juntam para formar o Rio da Prata, que é o rio mais largo do mundo, né? O Amazonas é o de maior volume de água e o Nilo é o mais comprido do mundo. Mas o Rio da Prata está entre os 3 aí grandes rios do mundo. Navegamos no Rio, de Montevidéu para a Argentina, e aí voltando para Santos foram 2 dias de navegação, quando ele sai do Rio e se encontra com o Oceano Atlântico e vai subindo o Oceano Atlântico, passa pelo litoral gaúcho, pelo litoral catarinense e finalmente um paranaense também, um pedacinho, né, que o Paraná tem um pedaço de mar também pequeno, e finalmente entra no litoral paulista e chega a Santos. Então foram 7 dias maravilhosos, muita diversão, muito conhecimento, novas pessoas, novas amizades, você conhece muita gente lá dentro, em todos os ambientes, no café da manhã, no jantar, que a gente senta na mesa perto de outras pessoas, acabamos interagindo, no teatro, na piscina. Então a gente conhece gente de tudo quanto é canto. Foi muito bom, foi sensacional. Eu não pretendo parar de fazer cruzeiro, ainda mais, como a gente já está, eu e o Daniel somos sócios na Incruzes, também sou sócio ativo, trago pessoas, eu tenho minhas mensalidades gratuitas, porque eu já trouxe mais de 5 pessoas, o Daniel também. Então, a gente já está viajando não com 25% de desconto, estou viajando com 50%. O Daniel já está viajando de graça, porque
ele já trouxe mais pessoas ainda, tem um faturamento grande, ganha comissões, já está fazendo disso a sua principal renda. Então, para quem quiser, amanhã a gente vai falar um pouco disso, mas mais detalhe, né? Mas é também uma fonte de renda para quem tem interesse em empreendedorismo. Quem quer viajar mais barato, é por aqui mesmo. E para quem quer fazer empreendedorismo, é só com um pouquinho mais de profundidade e convidar pessoas para fazer parte do clube, pessoas do seu convívio que você quer que viajem com você no cruzeiro. Viajar com amigos é muito gostoso. Viajar sozinho é bom, com amigos é sensacional. Com família, nem se fala. Foi bom demais, pessoal. Essa viagem foi a minha quinta pelo clube. Eu fui com minha esposa e minha filha, e mais 3 casais, né? 3 casais. Então, foi muito bacana. A próxima eu quero ir com mais pessoas, né? Quero organizar aí com vocês, que a gente possa... É interessante, porque o nosso negócio, a gente acaba fazendo ele praticamente 100% online, e aí muitas vezes a gente vai conhecer as pessoas presencialmente num cruzeiro, né? Aconteceu, por exemplo, com a Natália e o Matheus, o outro casal, não conhecia pessoalmente. A esposa do André também, eu não conhecia, né? Só conheci o André porque ele veio no evento, mas a esposa só conheci lá presencialmente. Então, assim, é muito bacana, né? Eu já tive a oportunidade de fazer cruzeiros fora do país e em eventos também da empresa, e aí a gente vai fazendo amizade pelo mundo, e eu particularmente gosto muito disso, né? Então, pessoal, obrigado, André, excelente aí o depoimento, compartilhar aqui um pouco com a gente. Nada. Prazer. E vamos aqui, pessoal, para nosso motor de busca, né? A gente chama do Booking, a parte onde você vai poder encontrar as suas viagens. Eu estou aqui na minha página, mas você que é convidado, você pode ter acesso a parte interna, né? Como eu falei, é uma empresa muito transparente, então ela não esconde nada. Você pode acessar aqui, é só pedir para a pessoa que te convidou aqui para esse evento, ela te passa um link, você faz um pré-cadastro gratuito, e aí você já tem acesso, tá? Sem compromisso nenhum, de fato não precisa pagar nada, e a empresa ainda vai te dar, só por você conhecer, ela vai te dar 50 pontos de recompensa, que, como eu falei, são $50 para você poder utilizar num cruzeiro ou até num hotel e resort, sem precisar assinar nenhum dos planos, tá? Sem compromisso, como eu falei. A empresa é como se desse uma degustação, né? Para você já poder ter uma economia, mesmo não fazendo parte do clube. Olha que incrível, gente. Então, imagina se você fizer parte do clube, né, o quanto você vai economizar. Então, essa é a página que vocês também podem ter acesso, exatamente igual a minha. Vocês vão perceber que aqui em cima, do lado direito, ó, tem cruzeiros, hotéis e passeios, tá? Então, é uma plataforma que nos dá muita praticidade, porque você quer fazer um cruzeiro, por exemplo, fora do país, você pode já ver um hotel, né? Normalmente você vai ficar pelo menos uma noite antes do cruzeiro, provavelmente uma depois do cruzeiro também. E quando você marca um cruzeiro que ele tem várias paradas, como o nosso teve ali, Montevidéu, Buenos Aires, Itajaí, ele já te indica os passeios e você já pode reservar diretamente pela plataforma, tá? Então, isso facilita bastante ali para você, né, conseguir montar a sua viagem. E eu falo para vocês que viajar de cruzeiro, gente, é muito conveniente, é muito confortável, que você tem tudo ali dentro, né? É como se fosse um resort flutuante que te leva para alguns lugares, alguns destinos incríveis, e você não tem aquela coisa de aeroporto, de ficar carregando mala, desfaz mala, né? Toda aquela confusão, e ver o hotel, e ver isso. Não, no cruzeiro você tem tudo. Você não precisa ficar pensando onde você vai comer, você tem jantar de gala, você tem, na verdade, todas as refeições estilo gourmet e à vontade, né? Você come o quanto você quer e, enfim, todo o entretenimento está tudo incluso, tá? Se você não quiser gastar ali no cruzeiro, você não precisa, é óbvio que tem várias opções para você gastar no cassino, nas lojas, né? Tem o duty free, tem restaurantes que você pode escolher que são especializados em determinada culinária que são pagos, né?
mas, no geral, você pode só utilizar tudo que já está incluso e não precisa gastar mais nada lá dentro do cruzeiro. Bom, então aqui está a plataforma, são mais de 21 mil opções exclusivas de cruzeiro em todo o mundo. E eu falo para vocês, gente, eu sempre viajei na minha vida, né? Conheço mais de 30 países, mas sempre viajei de avião. Eu não conhecia essa maneira de viajar de cruzeiro. Eu já tinha feito cruzeiro aqui pela costa brasileira, cruzeiro de 3 noites, que eu fui ali, fui curtir o navio, fui curtir o cruzeiro. Então, assim, eu não tinha a ideia de que você pode conhecer o mundo a bordo de cruzeiros de luxo, né? E realmente você tem cruzeiro para tudo que é lugar e é uma opção muito econômica e conveniente de viajar, tá? Então, depois que eu descobri isso, agora, né, voltei a sonhar em conhecer todo mundo, porque ficou muito mais fácil através desse clube, tá? Então, para a gente fazer uma pesquisa, já tem aqui, ó, embaixo alguns destinos populares, vou mostrar aqui. Você pode já clicar aqui, ó, Alasca. Eu nunca imaginei fazer um cruzeiro para o Alasca, já está dentro dos planos aqui. Ásia, né? Você pode visitar Japão, Coreia, Vietnã, Tailândia, cada lugar incrível, né, a bordo de cruzeiros, Austrália, Canadá, e, enfim, ver mais aqui tem várias outras opções, né? Europa aqui, aqui Itália, né? Roma, Caribe, Ilhas Gregas, enfim, América do Sul, México, Havaí. Então, você pode clicar diretamente aqui e já abre essas opções, ou você pode fazer uma busca aqui em cima, destino do cruzeiro, você pode colocar o destino. Se você está procurando Brasil, você vai descer aqui, vai lá embaixo, ó, América do Sul, tá? Porque é o continente aqui no caso. Então, opa, eu botei ao redor do mundo sem querer. América do Sul, pronto. Então, aqui você vai encontrar Brasil. E aí, a América do Sul, pessoal, é o seguinte, o cruzeiro ele vem ganhando muita força nos últimos anos, e cada vez estão mandando mais navios, né? Tá até na moda, hoje todo artista, celebridade está fazendo eventos em cruzeiros, né? Shows, a gente viu direto aí. Só que, por enquanto, aqui ainda é temporada, então não tem cruzeiro o ano todo, tá? Na América do Sul, você vai ter cruzeiros a partir de outubro, na verdade, ali na segunda quinzena de outubro, começam a descer os navios da Europa para cá, tá? Então, você pode, inclusive, pegar um navio desse de travessia, se você for para a Europa nessa época, outubro, novembro e dezembro, você consegue fazer cruzeiros de lá para cá, vindo, e já economiza, né, uma perna ali de avião, por exemplo, e você vai ter cruzeiros aqui rodando dentro do Brasil ou na América do Sul, no período de final de outubro até março, abril. Abril você encontra as últimas, né, tem poucas opções, a maioria das opções de abril já é também cruzeiros que a gente chama de travessia, que é voltando para a Europa, tá? Então também é uma opção, se você quiser ir mês que vem, ou esse mês ainda, né? Também tem cruzeiros de travessia em março, você pode entrar para o clube e já reservar um cruzeiro e ir para a Europa agora de navio, por exemplo, tá? E é uma relação de custo-benefício muito boa, tá? Eu tinha separado aqui alguns cruzeiros, já tinha deixado aberto, mas eu sem querer, acho que apertei alguma coisa e eu fechei até cair. Então, fechou tudo, mas a gente vai... Eu tenho aqui nos cruzeiros favoritos, eu vou mostrar para vocês. Mas primeiro, deixa eu fazer uma busca aqui pela América do Sul. E como essa temporada já está no finalzinho, gente, eu vou para a próxima temporada, porque a ideia do clube, claro que você pode entrar agora e reservar de imediato, mas a ideia é você fazer um planejamento, você ir poupando mensalmente. Lembra que você vai economizando a cada mês, de acordo com a sua assinatura mensal. Então, se você fizer um planejamento para o final do ano, provavelmente você vai ter uma economia muito maior do que você pegar e já viajar de cara agora, tá? Então, vou colocar aqui, por exemplo, finalzinho do ano, dezembro, até porque tem muita gente que já conheceu algum clube de viagem e eu vejo que é muito comum as pessoas falarem assim, mas, pô, quando a gente quer ir, nunca tem. Não tem disponibilidade, alta temporada, a gente nunca consegue e tal. E aqui eu estou mostrando para vocês agora que dezembro
né? Último ano do mês, de férias, né? E tem muita opção. Ó. Nós encontramos 43 cruzeiros aqui agora. Todos que estão aqui estão disponíveis, tá? Aí a gente pode filtrar pelo porto, navio, faixa de preço. Tem vários filtros que a gente pode utilizar. E sempre que a gente gostar de um cruzeiro, por exemplo, eu marquei esse de Santos, ó, eu marquei com um coraçãozinho aqui. Eu sou do Rio, mas Santos é pertinho, dá para ir. Esse que a gente fez saiu de Santos, então eu não fico restrito ao Rio. E, inclusive, eu falo para vocês que das 5 viagens, só uma que eu peguei do Rio. O resto foi tudo de outros lugares, tá? Então tem gente que fica assim, mas eu não tenho, onde eu moro não tem porto. Gente, isso não é problema. Né? Eu acho até bom, porque a gente viaja para um lugar e já conhece aquele lugar. Então, tem aqui de 4 noites, por exemplo, logo no iniciozinho de dezembro, do dia 1 ao 5, ó, por 1.027. Isso aqui é o valor em dólar, tá? Para 2 pessoas, que é o padrão, mas você pode colocar 3 ou 4, e ele vai calcular de acordo com a quantidade de pessoas. E é o preço cheio, tá? É o preço sem desconto, tá? Eu vou abrir um aqui para vocês verem com desconto. Deixa eu pegar um outro que eu peguei do Rio. Bom, para facilitar, ó, eu venho aqui, preço mais baixo no alto, que a gente já ordena pelo preço, e aí, normalmente, as companhias mais populares são a MSC e a Costa, tá? São as que têm os menores preços. E lá fora tem a Carnival também, que é outra companhia popular. As outras companhias já são um patamar mais alto ali, normalmente, né, os preços são maiores, tá? Costa e MSC já são excelentes, são muito boas, e eu só conheço as duas por enquanto, estou doido para conhecer as outras, né? Mas no primeiro ano, segundo ano, a gente ainda tá indo ali pelas mais acessíveis, tá? Então, vamos lá, vou pegar esse cruzeiro, vou abrir um aqui para a gente dar uma olhada. Aqui, ó, coraçãozinho, ó. MSC, saindo do Rio de Janeiro, vou clicar nele aqui. Vocês vão notar que tem 4 tipos de cabines, né? Os quartos que você fica. Tem a cabine interna, que ela é toda fechadinha, tá? É uma cabine pequena, mas eu, particularmente, a maioria das minhas reservas eu fiz em cabine interna, porque eu não fico dentro da cabine. Eu só vou para a cabine para tomar banho, para, né, me arrumar e para dormir, basicamente. Então, eu fico o tempo todo, tem tanta atração, o que você vai ficar fazendo dentro da cabine? Então, não vejo tanta, não faço tanta questão de pagar mais caro para ter uma vista ao mar, ou uma varanda, ou uma suíte. Olha esse cruzeiro, gente, para o final do ano, a varanda já esgotou, hein? Já está sem varanda aqui, tem vista ao mar e tem suíte, que a suíte é bem mais cara, que é como se fosse um apartamento. Ali tem uma salinha, tem varanda, tem closet, banheiro, o quarto, muito mais espaçoso, e às vezes a suíte cabe até mais pessoas, além das 4. Então, aqui a gente tem preço a partir de $1.826 para 2 pessoas. Aqui o itinerário, ó, mostrando no mapa, e aqui embaixo a gente consegue ver as datas e cada lugar. Então, ele sai do Rio de Janeiro, vai para Búzios, aí um dia navegando, o dia que fica navegando é o dia que você vai ficar conhecendo o cruzeiro, né? Você vai ficar ali usufruindo das atrações. Aí para Itajaí, eu gostei bastante ali da parada em Itajaí, lá tem bastante opção, tem o Beto Carreiro, por exemplo, para quem nunca foi, né? Tem Balneário Camboriú, que é do lado, onde a gente foi, a Roda Gigante, enfim. Aí Santos, depois Ilhabela, Angra dos Reis e Rio de Janeiro. Então esse é um cruzeiro que só tem um dia navegando, todos os outros dias tem paradas, e quando tem parada, gente, você pode descer do navio e visitar, conhecer, ou, por exemplo, Búzios. Búzios é um lugar que eu já fui mais de, sei lá, 30 vezes. Então, talvez eu nem fizesse questão de descer do navio e ia ficar lá curtindo. O navio fica mais vazio, né? Fica ali praticamente para você ficar curtindo o navio, tá? Então, você gostou dessa viagem, quer fazer a reserva, ó, são 7 noites, tá? Você vem aqui, Book Cruise, e aí tem um passo a passo, são 8 etapas. Ó. A primeira etapa é para confirmar o número de passageiros,
você pode colocar aqui 3, 4 passageiros, né? Se tem criança, você coloca aqui a quantidade de criança, se tem passageiro idoso, também tudo influencia, né, no preço. E aí, bom, procurar cabines. Eu coloquei 4 pessoas aqui para a gente ver uma cabine com 4. E mostra aqui, interna, vista para o mar, varanda e tal. Então, tem a partir de $2.900 para as 4 pessoas, tá? Então, daria, estou falando preço cheio, né, em torno de $750, mas com o desconto do clube, isso vai cair ainda, e aí vocês vão ver a economia. Aqui você escolhe, igual se fosse reservar em qualquer outro lugar, tá, pessoal? Você vai escolher a sua cabine, você vai escolher detalhe do horário do seu jantar, por exemplo, tudo, né, você vai definir. Então, aqui, ó, gente, na hora da reserva, vai aparecer aqui 3 preços. De baixo para cima, o preço de varejo, que é o preço total, normal, seria 3.438. Esse, basicamente, é o preço da internet, tá? Os cruzeiros, vocês vão notar, quem quiser pesquisar, vai ver que não varia muito de preço. A maioria dos sites é quase que tabelado, preço de cruzeiro, tá? Então, o preço de varejo está aqui, 3.438. Agora, se eu quiser usar o Insider Pricing, eu vou ter aquele desconto, 17%, e aí vai cair para $2.439. Isso para 4 pessoas. Então, divide aí, 2.400 por 4 dá $600 por pessoa. 7 noites, né, com várias paradas ali, com toda a alimentação incluída, bebida não alcoólica também inclusa, não toda ela, mas boa parte ali. Então, enfim, você tem aqui uma relação custo-benefício excelente, essa viagem. Agora, se eu quisesse usar meus pontos de recompensa, que é essa segunda opção aqui, no meu caso, como eu tenho os pontos, eu não pagaria nada, tá? Eu usaria meus pontos para pagar. Esses pontos eu ganho da empresa, então acaba que a viagem sai de graça. Eu posso ir no cruzeiro com mais 3 acompanhantes e pagar tudo com meus pontos aqui, tá? Mas quem não é Elite Travel Advantage, né, não tem esse benefício aqui, que é só para quem se dedica ao negócio, aí, no caso, vocês poderiam pagar até 50% do valor com pontos, tá? Então, vamos arredondar aqui para 3 mil. $3.000, se você usasse 50%, seria 1.500 pontos, né? Se você usasse 1.500 pontos e os outros $1.500 você pagasse, né, diretamente ali com o seu cartão, enfim, quanto que sairia essa viagem? Vamos fazer conta. $3.000, você usou 1.500, a metade em pontos, essa metade custou para você a metade desse valor, ou seja, 750. Os outros 750 foi a empresa que te deu. Lembra que a empresa ela dobra o valor? Então, 750 você vai ter de economia. Então, de $3.000 menos 750, sairia por 2.200 e poucos dólares, que é menos do que o Insider Price. Então, nesse caso, você vai sempre optar pelo que é mais vantajoso. Se você não tiver os pontos, aí você vai para o Insider Price. Mas se você tem pontos para pagar metade do cruzeiro, você usa seus pontos, sairia $2.250 para 4 pessoas, que sairia em torno de $550 por pessoa, aproximadamente, tá? Então, é uma economia bem considerável, né? $750 dá vezes 6 dá 4 mil, mais R$ 4.000, tá? Então, é o que você consegue ter de economia com ponto de recompensa. Se você não tiver os pontos, você usa o Insider Price. Sempre essas duas opções aqui, tá? Então, deixa eu voltar aqui, que eu quero mostrar outras opções de viagens, não só restrita a Brasil, né, gente? Até aqui, alguma dúvida, gente? Quiser perguntar, deixa eu voltar aqui para vocês e ver se tem alguma coisa no chat. Não, chat, nada, né? Beleza, então, eu vou aqui agora nos meus cruzeiros favoritos, que aí tem algumas opções interessantes que eu reservei. Quando a gente volta de um cruzeiro, gente, a gente já volta querendo reservar o próximo, né? Isso é um negócio meio viciante, tá? O problema do clube é esse, já aviso logo. Eles vão querer viajar todo ano de cruzeiro, que é bom demais, tá? Então, aqui, por exemplo, eu estava vendo opções para o meio do ano,
junho, que é meu aniversário, né? Então, de ir para os Estados Unidos. Aí, nesse caso, pessoal, tem que ter visto, tá? Tem que ter o visto americano e tem que ter passaporte, tá? Quem não tem, eu recomendo que tire, porque Estados Unidos tem muita opção de cruzeiro bom e barato, tá? Então, vale a pena. E aqui eu peguei um da Carnival, que hoje é o maior grupo, né, de cruzeiros. A Carnival, inclusive, é dona de outras marcas, como a Costa, por exemplo. E aqui a gente tem um cruzeiro de 6 noites, um cruzeiro 5 estrelas, que é o Carnival Panorama. Você tem opção a partir de US$ 1.376 a cabine interna. Aqui a vista para o mar tem pouca diferença, né? Às vezes vale a pena. E aqui, esse cruzeiro, ele sai de Los Angeles, da Califórnia, um dia navegando, ele passa 2 dias em Cabo de São Lucas, né, que dizem que é muito bonito ali, é parte do México, né? Depois, ele um dia navegando e vai para Ensenada, também no México, e depois volta para Long Beach, em Los Angeles, tá? Então, cruzeiro de 6 noites, ó, que ele mostra, sai de Long Beach, vai lá embaixo, Cabo São Lucas, 2 dias, então dá para conhecer bastante, porque é um lugar pequeno, depois vai para esse Ensenada e volta. É um cruzeiro que vai e volta. Eu mostrei tanto aquela primeira opção como essa, que são cruzeiros que vão e voltam, mas nem todos são assim, tá? Você pode pegar um cruzeiro que vai para um lugar e te deixa em outro destino também, tá? Existe essa opção. Então, essa opção eu achei bem interessante, porque está com preço legal, 1.376, isso é o preço cheio. Considerando você como cliente, se você pagar metade em pontos, você usaria em torno de 700 pontos, ou seja, você teria um desconto de $350, então, em vez de 1.300 e pouco, seria $1.000 para 2 pessoas, são $500 por pessoa, gente. $500 para 6 noites, não paga nem alimentação, é menos de $100 por noite, tá? É muito barato, gente. Então, vale a pena. Essa viagem aqui achei bem interessante. Gente, eu tô falando com vocês, mas eu estava mostrando o outro, né? Ninguém me avisa. Perdão. Estava na outra guia, esqueci de mudar. Então, eu tava Oi, Daniel, falando... desculpa, aqui tá chovendo muito em São Paulo e acabou caindo a minha conexão. Que viagem seria essa, por favor? Então, vamos lá. Essa viagem aqui no meio do ano, em junho, quem quiser me acompanhar, estou pensando ali para o meu aniversário. Opa! A viagem aqui de Los Angeles, sai de Los Angeles, Long Beach, vai para Cabo de São Lucas, que é México aqui, né? Acho que é considerado México. Passa 2 dias aqui, 2 noites, e depois para em Ensenada, no México. Depois volta para Long Beach, na Califórnia. Então, um cruzeiro de 6 noites no total. Você conhece aí 2 destinos, além de Los Angeles, e que está com preço bem bacana, porque é um cruzeiro da Carnival 5 estrelas, é um navio excelente, e 1.376 preço cheio, né? Para quem tem assinatura gratuita, pessoal, fica a metade do valor. Então, você vai estar pagando aqui em torno de $700. Para 2 pessoas, seria $350 por pessoa. É muito, muito barato, né? Então, é um cruzeiro que eu achei interessante. Agora, uma outra opção que eu vi também aqui para essa época, aqui, ó, voltei, cruzeiros favoritos. Esse aqui, ó, da Norwegian, esse Norwegian são 4 noites. Não, eu vi uma outra opção que eu gostei mais, que é o MSC, MSC World America, que ele acabou de ser lançado, quer dizer, ele nem foi lançado, ele vai ser lançado no mês que vem, em abril vai estrear o World America, e eu até mencionei esse cruzeiro em outra sessão dessas, que é um cruzeiro de 7 noites, e ele está por 1.500, se eu não me engano. Deixa eu ver se eu encontro ele aqui. É que é muito cruzeiro que eu reservei aqui, ó. World América, aqui, ó. Achei. Esse aqui. Também é em junho, do dia 7 ao dia 14, meu aniversário é dia 10. Então, passar ali o aniversário no cruzeirinho, nada mal, né? Rafael fez isso agora, da nossa equipe. Passou o carnaval e o aniversário dele num cruzeiro e foi com os amigos, com a família.
foi maravilhoso. Ele vai vir dar o depoimento dele numa próxima sessão de viagens. Mas aqui, apareceu? Está demorando a abrir, né? Aqui, agora foi. Então, esse aqui é o World America saindo de Miami, que é o maior porto, é onde tem mais opções de cruzeiro. Ele, cabine interna 1.588 para 7 noites no World America, gente. Esse cruzeiro é espetacular. E o itinerário dele aqui eu gostei bastante também. Ele sai de Miami, um dia navegando, ele vai para Puerto Plata, que é na República Dominicana, depois San Juan, que é Porto Rico, né? Outra ilhazinha aqui do Caribe, muito bacana. Depois de 2 dias navegando, ele para em Ocean Cay, que eu tive lá no ano passado. Ocean Cay está aqui em cima, ó. É uma ilhazinha privada da MSC, né? Que a MSC cuida, é paradisíaca, água totalmente transparente. E o bacana do Ocean Cay é que, como é uma ilha da própria MSC, é como se fosse a extensão do navio. Então, lá nessa ilha, você fica na praia e você pode consumir na ilha à vontade. Você almoça, você pode ficar ali beliscando, batatinha frita, bebida, né? A gente, nessa viagem, tinha um pacote de bebida, então, ficava tomando a cervejinha na praia, né? Beliscando alguma coisa. Tinha almoço para quem queria comida mesmo, quem queria só um lanche, hambúrguer, enfim, um monte de opção. Na praia, ali você não paga nada, gente. Não paga nada. Então, é maravilhoso. Você, relaxa, você passa um dia incrível. E à noite tem festa. Ocean Cay tem um farol, assim, que tem iluminação, música, festa. É muito, muito bacana. E aí, depois ele volta para Miami. Então, outra opção interessante, 7 noites World America por 1.588, preço cheio. Se você tiver assinatura gratuita, cai pela metade, você vai pagar aí $800, que daria 400 por pessoa. Se você for só cliente, você vai usar metade em pontos, então teria um desconto de $400, sairia em torno de $1.200, para 2 pessoas daria $600 por pessoa, tá? Essa é uma outra opção aqui, muito bacana. Alguém quer falar alguma coisa? Ouvi aí um ruído ou tem microfone aberto? Deixa eu pegar uma última opção aqui, que o nosso tempo já foi, passa rápido, né? Mas eu quero mostrar uma última opção aqui hoje. Essa aqui, ó, cruzeiro de travessia Europa para o Brasil, né? Isso é uma opção bem interessante, tem uma relação custo-benefício boa. Aqui, ó, uma cabine interna por $2.992, né? Lembrando sempre que é o preço cheio. 18 noites, gente, no MSC Preciosa. Ele sai de Southampton, que é Reino Unido, né? Aqui, ó, aqui tem o itinerário. Então, sai ali da Inglaterra, Reino Unido, Southampton, depois Le Havre, que é na França, né? Depois, um dia navegando, vai para Dijon, La Coruña, Espanha, Funchal, que é uma ilha portuguesa, dizem que é lindo, Santa Cruz de Tenerife, ilha espanhola. Depois aqui, vários dias navegando até chegar no Brasil. Chega em Salvador, depois para em Ilhéus, depois em Búzios e depois Rio de Janeiro. Então, se você pretende ir para a Europa no mês de outubro, por exemplo, ou setembro, né, você pode voltar aqui essa viagem do dia 7 de outubro até dia 25 de outubro, 18 noites. Imagina você parando, conhecendo vários lugares e todo dia com um espetáculo lá, num show, uma festa, jantares, né? O menu ele é muito variado e cada dia a gente ia para o jantar com uma expectativa, o que vai ser hoje. Aquele menu sem preço, gente. Você escolhe uma entrada, você escolhe um primeiro prato, segundo prato, sobremesa. É sensacional realmente a experiência de um cruzeiro, né? E aqui, imagina, $3.000, se você pagar metade com pontos, são 1.500, é aquela mesma conta, daria 2.250 para 2 pessoas, quer dizer, $1.000 e poucos por pessoa. Para 18 noites, gente, é muito barato, né? Então, vale super a pena. Talvez, se você comprasse só a passagem de avião, talvez você gastasse quase isso, e você não ia ter 18 noites prazerosas, 18
dias aí conhecendo vários lugares, né? Então, de fato, isso aqui também é uma opção interessante para quem está pensando no cruzeiro de travessia, né? Vou mandar depois os links para vocês guardem ali, bota o favorito aqui se interessar, tá? E vamos planejar as nossas viagens, né, pessoal? Isso que é o bom do clube, a gente poder sonhar e realizar também. Tá ok? Alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? Não, o chat está tudo ok. Bom, então, quero agradecer a participação de todos vocês, pessoal. E lembrando, amanhã, quem quiser saber mais sobre o negócio, sobre as possibilidades do clube, se conecte nesse mesmo link, às 8 horas da noite de Brasília, e a gente vai explicar também como você pode viajar de graça, como você pode ganhar em dólar enquanto você viaja pelo mundo. Ok? Grande abraço, Deus abençoe, gente. Até a próxima. Boa noite, abraço.